ao nosso programa Café Detox, onde nós aprendemos ferramentas concretas para vivermos uma vida de vitória aqui na Terra. Eu sou Viviane Oliveira. Pai, obrigada, Senhor, pela tua fidelidade, obrigada pela tua palavra, obrigada pela unção que o Senhor depositou dentro de cada um de nós, obrigada pela fé, a medida de fé que o Senhor depositou dentro de cada um de nós, obrigada pela unção que está sobre nós, pela unção corporativa. Pai, nós nos reunimos aqui nesses minutos agora juntos e nós cremos que vamos receber, Pai, o teu alimento. À medida que eu ministro, que eu compartilho os versículos, que eu compartilho algumas palavras debaixo da tua inspiração, Pai, cada um de nós o Senhor vai nos ensinando, o Senhor vai nos mostrando coisas que não são nem faladas aqui. Pai, me usa para a honra e glória do teu nome, Senhor. Me usa como um vaso de honra, Pai. Eu estou completamente à tua disposição, Senhor. Ilumina os olhos do entendimento de cada pessoa debaixo do som da minha voz, Pai. E eu creio que pela fé nós vamos receber muito agora nesses momentos juntos e vamos colocar em prática aquilo que nós aprendemos com o Senhor. Obrigada, Pai. Nós exaltamos o teu nome, nós engrandecemos o teu nome. Obrigada, Jesus. Nós te damos toda a honra e toda a glória. O Senhor é digno de toda a honra e de toda a glória. Nós te engrandecemos, nós te exaltamos. Obrigada, Pai, pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Obrigada, Pai, porque o Senhor ama nos ensinar, o Senhor ama ter comunhão conosco e nós amamos. É recíproco, Senhor, nós amamos ter comunhão contigo, nós amamos passar tempo, o tempo todo, como nos comunicando contigo, nós amamos aprender com o Senhor. Obrigada, Pai. Amém. Nós estamos dando continuidade à série que nós começamos alguns dias atrás, chamada Emocionalmente e Espiritualmente Forte. Nós estamos fazendo um estudo em cima do livro O Andar no Espírito, O Andar no Poder, de Dave Robertson. E hoje vai ser a parte 13, parte 13 mais capítulo 12, porque a primeira parte 1 foi introdução. Então hoje, o título da parte 13, eu modifiquei um pouco os títulos, né? Bom, o título da mensagem, o título do capítulo eu não mudei não, eu mudei o título da parte 13, para ficar mais fácil para a gente entender. O título da mensagem de hoje é Purificados para resgatar as pessoas, né? E o título do capítulo 12 é Purificados para ficar na brecha, né? Porque muitas pessoas não sabem o que é brecha, por isso que eu coloquei para resgatar as pessoas, né? Ficar na brecha, ficar entre, né, essa coisa que a gente fala no círculo cristão, né? De ficar na brecha por um, por outro, para interceder, né? Orar um pelo outro. Então, Deus, ele fala sobre isso nesse capítulo aqui, que nós precisamos, ele começa falando assim: eu te falo uma outra boa razão, né, um outro bom motivo pelo qual é tão importante nós nos entregarmos à oração quando nós encontramos esses impasses, né? Lembra que a gente falou sobre impasses? Primeiro a gente falou sobre atenção, né? Purificados e mortificados. Depois a gente falou sobre os impasses. Esses assuntos que a gente tem coberto anteontem, ontem, hoje, são assuntos onde muitas pessoas ficam paralisadas, porque por causa do desconforto que elas experimentam com a carne. Então, por falta desse entendimento, muitas pessoas desistem. E aí, por conta disso, muitas pessoas ficam andando em círculos. Elas não conseguem andar além daquele tampo de carne, daquela limitação. E aí ele segue falando hoje, né? Ele segue falando sobre purificação, né? Purificados, né? É o título do capítulo 12. Purificados para ficar na brecha, né? Para entrar na brecha. E ele começa a falar, né, que um dos motivos, né, de nós perseverarmos, não desistirmos quando nós encontramos esse impasse, é por o seguinte: esse é o motivo. Nós nunca conseguiremos ficar na brecha, né? Nunca conseguiremos resgatar pessoas, né, da forma que Deus deseja, se nós permanecermos um vaso que não está purificado. Porque a natureza da carne é totalmente egoísta. E a natureza da intercessão, a natureza do ágape, que é o que dá à luz à intercessão, que é eu me importo com o outro, é 100% altruísta, não é egoísta de forma nenhuma. Então, onde existe egoísmo, a intercessão não consegue acontecer da forma que Deus
deseja para mim, para você, pra gente. Ele quer usar a gente de uma forma poderosíssima para resgatarmos vidas, mas um bom nível de purificação precisa acontecer para nós conseguirmos ser usados da forma que ele deseja nos usar. E ele fala assim, antes de nós conseguirmos entrar numa intercessão profunda, né? Interceder por alguém é orar por aquela pessoa, é chegar diante, trazer aquela pessoa diante de Deus. E você se coloca, você dá acesso, você coloca aquela pessoa diante de Deus, né? E você entra ali e Deus consegue ter acesso àquela vida porque você está intercedendo. Isso é muito lindo, é muito lindo. A intercessão é um ato de amor muito grande, né? Ele fala assim, antes de nós conseguirmos entrar profundamente na intercessão, nós precisamos experimentar, né? Passar por um certo nível de mortificação da carne, da natureza carnal. A intercessão requer dedicação, determinação e perseverança, né? Geralmente, cada um desses atributos são contrários à carne, né? A disciplina de estar ali intercedendo, de se doar, deixa de comer um prato de comida e você fica ali horas na presença de Deus e se entrega para interceder por alguém. Isso requer disciplina, requer uma purificação. A carne não pode ficar ali, né? Aí ele explica, esse é o motivo pelo qual grupos de oração geralmente falham, né? Grupos de oração. Ele explica por que muitos grupos de oração falham, mesmo que eles começam com as melhores das intenções. Porque muitas pessoas que se juntam, ele fala que num grupo de oração não tem, né, essa determinação, esse compromisso, essa dedicação. Aí ele explica, na verdade, o que acontece, né? Eles têm muita empolgação, né, no início, mas eles não foram purificados ainda. Então ele explica que quando essas pessoas se juntam em grupos de oração pensando que elas vão passar tempo, né, nas melhores das intenções, orando pelo outro, intercedendo pelo outro, né, ele explica, essas pessoas, elas pensam que vão, né, eu tava lendo aqui e fui pra parte de cima. Ele fala assim, essas pessoas se unem, né, se juntam a grupos de oração pensando que elas vão passar o tempo todo ali destruindo, né, grandes fortalezas espirituais sobre cidades quando elas oram em línguas. Mas na realidade, tudo que elas estão fazendo é começando a se edificar a si mesmas, estão começando a edificar a si mesmas, né? E não intercedendo por outras. Então, muitas pessoas... Por isso, é importante, né? O que ele está falando aqui é uma coisa muito, muito importante. Porque, de uma forma geral, grupos de oração, se as pessoas que estão ali não estão purificadas, não têm o hábito de orar, de estarem já purificadas, de terem a disciplina, a determinação, vai ficar uma coisa desnivelada, né? De repente, você tem 1 ou 2 ou 3 que estão já purificados, que já estão ali realmente sendo usados na intercessão, mas se essa pessoa que se junta, ou outras pessoas que se juntam, não tem o hábito ainda de orar em línguas, tudo que elas vão estar fazendo é edificação pessoal. Então elas pensam que estarão em intercessão, mas elas estarão fazendo, elas pensam que estão intercedendo, mas na verdade elas estão fazendo uma edificação, estão edificando a si mesmas, né? Então, obviamente que uma igreja tem que ser uma igreja que ora, né? A igreja precisa ter reuniões de oração, a igreja precisa ter hábitos diários de oração, as pessoas precisam ser ensinadas a orar, mas é importante entender que existem intercessões específicas que não tem como acontecer se o nível de mortificação ainda não aconteceu. Então é ótimo a pessoa aprender a orar, se juntar em grupo para orar, mas é importante ter esse entendimento porque no início o que ela vai estar fazendo é estar se edificando a si mesma. Então se ela já aprende isso, ela vai perseverar, ela vai chegar uma hora que ela vai de fato ser usada por Deus para interceder por outros. Então, ele explica que o diabo, ele quer manter, né, ele lá mais pra frente, ele fala, ele quer manter os crentes num estado de carnalidade, né? Ele fala que muitas igrejas permanecem nesse estado de carnalidade, sempre um brigando com o outro, arrumando confusão. Isso não é de Deus, né? Ele explica aqui que nesse estado de carnalidade, os crentes não estão qualificados para intercessão, porque eles não se importam o suficiente com as crianças doentes que estão morrendo. Eles não se importam o suficiente com as multidões que estão indo para o inferno. Eles estão muito preocupados com seus próprios direitos, né? Então isso é uma característica da carne, que é o egoísmo, o meu direito. Fez isso comigo, eu não gostei, é o meu direito, isso não pode ser feito comigo, isso não é certo.
Isso é carne. O amor não é assim. Então ele explica, nós devemos desejar ser grandes intercessores, né? Deus quer nos colocar na brecha entre as pessoas, né? E elas estão tentando ir para o inferno. A gente entra na brecha e começa a interceder por elas, pede para Deus abrir os olhos, iluminar os olhos espirituais dela na direção do Espírito. Então ele quer usar a gente para resgatarmos vidas, mas a purificação, uma boa dose de purificação precisa acontecer primeiro. Isso precisa ser explicado, porque muitas pessoas ficam orando e não veem resultados, né? Eu até estava assistindo tá tendo essa semana outra conferência, a conferência dos crentes do sudoeste, lá no Texas, do irmão Kenneth Copeland, e até o Keith Moore estava pregando, explicando que, né, as orações nossas foram feitas para serem respondidas, não é? As orações não foram feitas para serem jogadas como socos no ar, e você declara, e você confessa, e você ora e nada acontece. Não, as nossas orações foram feitas para serem respondidas, mas muitas pessoas saem falando, declarando, sem terem ouvido de Deus antes. E aí depois elas ficam, isso machuca a fé. Quando você ora e não vê sua oração respondida, isso machuca a sua fé. Porque Deus não criou oração para não ser respondida. Mas a gente precisa aprender os princípios, que a gente precisa primeiro ouvir de Deus para ter fé primeiro, né? Então, e no caso da intercessão, a gente precisa primeiro passar por uma boa dose de purificação. Esse entendimento traz muita libertação. Porque você sabe, não, então eu vou permanecer orando em línguas, meditando na palavra. Eu sei que uma boa dose de mortificação está acontecendo em mim. E eu não preciso focar especificamente na intercessão. Lembra que eu falei ontem? A gente não precisa focar em ir profundo. A gente só foca em fazer o que ele mandou a gente fazer. Orar em línguas, se render e meditar na palavra. O Espírito Santo se encarrega de nos levar para o profundo. E o Espírito Santo vai se encarregar de trazer os gemidos inexprimíveis, aquela inquietação para orar pela vida de alguém. À medida que nós vamos sendo mortificados, ele repara, uma boa dose de mortificação já aconteceu. Então deixa eu entrar, ele já começa a interceder por nós. A gente vai crescendo nessa consciência, a gente vai crescendo nesse entendimento, ele vai ensinando isso pra gente também. Então, mas é importante entender isso, porque a pessoa não fica iludida, né? Então ele explica aqui, portanto, você tem que ser determinado. Ele fala que a gente precisa ficar firme, né, na intercessão, determinados para ficar na intercessão, cooperando o tempo todo com o Espírito Santo, com o processo de mortificação do Espírito Santo, que continua dentro de nós acontecendo. À medida que você edifica, né, e constrói, e constrói você mesmo na sua fé santíssima, que você se edifica na sua fé santíssima, orando no Espírito Santo, você vai chegar num lugar onde o Espírito... você vai chegar num lugar no Espírito onde Deus consegue literalmente derramar gemidos de intercessão, é muito lindo, através de você, né? E quando isso é maravilhoso, e aí, não, ele explica, e aí é quando grandes quantidades de poder do Espírito Santo são liberados. Meu Deus, grandes quantidades são liberadas de poder do Espírito Santo dentro do nosso espírito. Aí ele explica o tamanho de atividade espiritual que entra em operação quando o poder de Deus é liberado para uma pessoa genuinamente ficar na brecha entre uma pessoa e outra, entre uma pessoa e Deus, né? Orar, interceder por alguém é fenomenal. Esse tipo de poder autoriza o exército de anjos para tomar ações legais, para agirem legalmente por outras pessoas. É lindo demais isso, né? E aí, para impedir catástrofes de acontecerem, transformar circunstâncias. Agora percebe que maravilha você ser usado por Deus para ir lá e desfazer uma catástrofe. Através do Espírito Santo fazendo a obra através de você. Mortificação acontecendo. Aí você vai se edificando, você vai construindo o seu espírito na sua fé santíssima. Você vai sendo liberto de obras mortas. E aí o Espírito começa a liberar poder em você e começa a interceder por vidas. E lembra, acho que eu falei alguns dias atrás, que você acorda de madrugada, ele incomoda você para orar por alguém, você nem sabe, às vezes você tá entrando numa sala de cirurgia lá no outro continente e você tá ali sendo usado por Deus para interceder, os anjos vão ali e um acidente estava programado para acontecer na vida daquela pessoa, mas através do Espírito Santo, através de você que foi usado pelo Espírito Santo, né, o Espírito Santo consegue chegar ali e atuar naquela situação e impedir coisas de acontecerem, porque você se colocou à disposição para orar. É muito poderoso a oração
oração é uma coisa poderosíssima. A oração, até teve uma professora minha que falou de uma forma muito sábia, que a oração... Não, essa não foi minha professora, não. Minha professora, tem uma professora de oração que é maravilhosa, mas não é ela, não. Foi uma ministra chamada Jeannie Wilkerson, muito americana, já tá com Jesus hoje, Jeannie Wilkerson. Acho que não tem nada em português dela, mas ela explicando que a intercessão é o trabalho que acontece por baixo da terra. Né? Sabe quando você vê lá aquela mega construção acontecendo, quando eles estão construindo um metrô, né? Você não vê o que está acontecendo debaixo do solo. E até mesmo depois que constrói, né? Os trens do metrô, né? Passam para lá, para cá, as pessoas descem para troca de estação, entra num trem, entra no outro. A gente não, por cima do solo, a gente não vê nada que está acontecendo lá embaixo, né? Mas a intercessão é um mega trabalho que acontece no subterrâneo. Pessoas estão olhando e não estão vendo nada acontecer, mas vidas são salvas, situações ruins são impedidas, porque tem alguém lá fazendo aquele trabalho por debaixo da terra. Então, a intercessão é uma prova de amor muito grande. Uma prova de amor muito grande que você pode dar por alguém é interceder por aquela pessoa, é orar por aquela pessoa. E tendo o entendimento de quanto mais mortificado você for para as obras da carne, quanto mais purificado você for sendo através do Espírito Santo, sabendo que ele vai conseguir te usar mais e mais e mais para interceder e alcançar vidas, é motivação suficiente pra gente falar: Senhor, me usa, né? Eis-me aqui, eu me entrego, eu começo a orar em línguas, meditar na palavra, porque não é sobre mim, né? É sobre Jesus, e Jesus é sobre... Ele ama a gente. A coisa mais importante para Deus são as pessoas. Então, para a gente cuidar bem dos negócios do nosso Pai, né, que é os negócios do reino de Deus, é arrancar as vidas da mão do diabo, é testemunhar do amor de Deus, é compartilhar do amor de Deus. E a gente faz isso através das nossas finanças, através do nosso tempo, através de compartilhar uma palavra, dentro da sabedoria, da direção que o Espírito vai dar para cada um de nós, né? A gente sempre tem que estar conectado com Deus, seguindo a direção do Espírito, e não sair fazendo o que a gente acha legal. A gente segue a direção do Espírito, e isso sempre vai levar para resgate de vidas, prosperidade, saúde. É sempre coisas boas, porque Deus é bom. Deus é 100% bom, não tem nada de ruim em Deus. O ruim é o diabo. Deus é bom e maravilhoso demais. Então ele quer que... E quando ele encontra um filho, uma filha que se dispõe, que fala: Senhor, me usa, eu vou me render à oração em línguas, eu quero realmente ser usado pelo Senhor para orar, para ser eficiente no mundo espiritual, mesmo quando ninguém tá vendo, mas o Senhor tá vendo. Ele ama isso, ele vai falar: isso, encontrei alguém que eu vou conseguir usar, e essa pessoa, através dessa pessoa, eu vou conseguir alcançar um monte. E aí depois tem as recompensas, e nada melhor do que você saber que Deus está satisfeito com você, que você está fazendo a vontade dele, que você está ganhando vidas. É muito lindo isso. Ele explica aqui: esse tipo de intercessão, né, poderosa que o Espírito Santo usa a gente, também atrai poderes e principados que vão querer desafiar a sua autoridade. Essas forças demoníacas vão mover querendo se vingar, igual um trem frenético, né? A meta deles é encontrar qualquer fraqueza, olha aqui, qualquer fraqueza ou como é que é? Não é falha, é impureza, não é impureza. Desculpa. A meta do diabo é encontrar qualquer fraqueza, ele vai vir atrás de qualquer fraqueza, né? Ou não é limitações, a palavra correta. Eu usei outro dia, tá em inglês, mas eu não tô conseguindo lembrar em português. Ai, me ajuda, Espírito Santo. Ai, vou procurar aqui. A meta do diabo, quando você começa a interceder, quando você começa a ser usado poderosamente por Deus, ele vem querendo encontrar falha no nosso caráter, porque ele é ridículo, ele é legalista. O mundo espiritual é real, né? Esses termos que a gente vê só um minutinho enquanto eu tô ganhando tempo aqui para procurar essa palavra. A gente vê na imperfeições, eu encontrei imperfeições de caráter. A gente vê no mundo jurídico, né? No mundo, a gente vê quando você conversa com um advogado, quando de repente você vai a alguma audiência, conversa com algum juiz, com algum promotor, né? Com algum... existe uma linguagem específica ali, coisas legais, né? E o mundo espiritual, isso veio, esse modelo que a gente vê na Terra, copiou do céu. O mundo espiritual, ele é um mundo legal.
coisas legais estão acontecendo. Então o diabo ele quer encontrar, ele não consegue, ele é o acusador, né? E ele não consegue, ele só consegue, ele fica tentando acusar a gente pra Deus. Ele fica querendo levar acusações pra gente. Mas ele não pode simplesmente chegar e sair acusando qualquer um, né? A Bíblia fala que ele busca, ele ruge como um leão, imitando um leão. Ele não é um leão, ele é destruído espiritualmente. Ele ruge como um leão tentando buscar quem ele possa devorar. Então o que acontece? Para ele conseguir, ele precisa conseguir encontrar brechas na nossa vida, né? Imperfeições, fraquezas de caráter, como ele fala aqui, fraquezas, coisas de carnalidade, carne, né? Uma falta de purificação. Ele precisa encontrar essas coisas para ele conseguir construir um caso contra nós e apresentá-la na Corte Suprema do Céu. O mundo espiritual, ele é real, né? Então, a gente precisa entender como isso acontece. E para ele conseguir fazer isso, a carnalidade tem que estar ali. A gente precisa, a Bíblia fala, não julgue para você não ser julgado, né? Então, a lei do Novo Testamento é a lei do amor. Quando a gente sai da lei do amor, é perigoso. Falar mal dos outros é perigoso. Julgar pessoas é perigoso. Então, a gente tem que correr e deixar o Espírito Santo renovar nossa mente, purgar, arrancar a gente de obra de morte pra gente ficar lá no amor a ágape, e a gente ama todo mundo, a gente perdoa todo mundo, porque ele vai tentar vir contra nós, né? Aí você tá lá numa intercessão poderosa, intercedendo, resgatando vidas, destruindo as obras do diabo, né? Não você no seu poder, mas o Espírito Santo destruindo as obras do diabo através da sua vida. O diabo vai ficar furioso, porque ele não quer que as obras dele sejam destruídas. Então ele vai vir querendo encontrar fraqueza em você. Ah lá, ela não tá andando no amor, ela tá julgando outra. A Bíblia fala, não julgue pra você não ser julgado. Aí o diabo quer conseguir construir um caso contra a vida da pessoa lá na Corte Suprema do Céu, e Deus, ele fala, ele não passa por cima, Deus não passa por cima das leis que ele criou. Ele fala, não julgue para você não ser julgado. Então, se uma pessoa julga outra, ela vai ser julgada. E aí, Deus não tem nada a ver com isso. A gente precisa entender como é que o mundo espiritual funciona. Aí ele explica assim, a meta do diabo, né, é vir encontrar qualquer fraqueza e falha de caráter que ele consegue usar para impedir e destruir você. Ele quer destruir todos nós. É a meta dele, né? À medida que... Aí ele explica, assim como, né, ele explica a carnalidade. Como, por exemplo, a sua fraqueza para desejos que não são de Deus, desejos errados, né? Procrastinação, amor ao dinheiro. Aí vai um monte de coisa. Ele vai querer usar até a Gloria Copeland, que é a esposa do Kenneth Copeland, né? Que é essa família que promove essa conferência, 41 anos fazendo essa conferência, reunião de crentes do Sudoeste. Em inglês é Southwest Believers Convention, Convenção dos Cristãos do Sudoeste. Ela tem um livro que ela lançou em janeiro desse ano, acredito, acho que foi janeiro, sobre os dons, as manifestações do fruto do Espírito, que são 9, né? Fé, amor, alegria, paz, mansidão, bondade, benignidade, domínio próprio, paciência. São 9. Então ela explica nesse livro que onde na sua vida, onde você não vê nenhum desses frutos manifestos, é onde o diabo vai querer atacar. Então, por exemplo, a gente vê aqui, se a pessoa não tem autocontrole, é onde ele vai querer atacar. Se a pessoa não anda em amor, é onde ele vai querer atacar. Se a pessoa não tem paciência, então a gente precisa fazer o quê? Nós precisamos nos desenvolver nas manifestações do fruto do Espírito. Porque aí, quando você anda no Espírito, e esse livro, né, o título, o andar no Espírito, o andar no poder. Você anda no Espírito, o diabo não consegue nada contra a sua vida, né? E na carne a gente não consegue andar no Espírito. Na carne o egoísmo quer mandar. E no ambiente da carne é onde o diabo controla as pessoas. Então, é importante ter esse entendimento. Então, Deus, ele não vai derramar um monte de poder sobre a sua vida, nem sobre a minha, nem sobre a vida de ninguém, onde tem ali um monte de carne que não foi mortificada, porque ele sabe que o diabo vai vir e ele não quer ver a gente ser destruído, ele ama a gente demais, né? Então ele explica, essa é a razão pela qual meses e meses de edificação, através da oração em línguas, são tão importantes. Durante esse tempo, o Espírito Santo edifica o seu espírito humano renascido para mortificar qualquer força da carne, dando ao diabo a autoridade e poder para impedir e controlar a sua vida. Então ele constrói o seu espírito para um lugar espiritual de maturidade, onde o inimigo não consegue te parar. Ele vem com ofensa, ele vem com isso, ele vem testar sua paciência, ele vem e você não cai, porque você está maduro espiritualmente, você está fortalecido. Percebe como a gente precisa entender os desígnios do diabo? A gente anda no espírito, a Bíblia fala, andai no espírito e você não satisfará os desejos da carne. Então, para eu não satisfazer o desejo da carne, eu tenho que estar andando no espírito. É maravilhoso demais.
demais. Então a gente não foca, não vou andar na carne, não vou andar na carne, não vou andar na carne. Não, eu tenho que focar em andar no Espírito, orar em línguas, dar a minha adoração pessoal a Deus, meditar na palavra. E se eu foco em andar no Espírito, aí, consequentemente, eu não vou andar na carne. É maravilhoso isso, né? Aí ele explica, uma vez que você alcança esse lugar de oração, de resistência, né, de oração, o Espírito Santo vai começar a ativar ondas de glória maravilhosas. Poder que vai inundar a sua alma na forma de alegria sobrenatural e risada maravilhosa. É lindo isso, né? Ele explica, essas ondas de glória são desfrutadas por pessoas que tomaram a maestria da arte de perseverar na oração e que estão sendo usadas por Deus para resgatar outros de desastres físicos e do inferno eterno. Meu Deus, é maravilhoso demais ser usado por Deus. Essa alegria sobrenatural, essa risada sobrenatural é um relatório do ambiente do Espírito de que a fé foi obtida como resposta, que a fé obteve a resposta. Algo mudou e em breve será manifestado no ambiente natural, essa certeza. É muito maravilhoso. Aí ele explica sobre gemidos dentro do nosso espírito justo, né? Porque o nosso espírito ele fica sensível ao Espírito Santo. Então ele explica, aí eu não vou ler essa parte, ele explica aqui, ó, porque senão vai ficar muito longo. Ele explica assim: a razão pela qual você está gemendo dentro do seu espírito justo é porque você está imprisionado no seu corpo carnal ainda, né? Você vive ali, a sua carne a sua carne ainda é mortal, mas você consegue treinar ela na palavra, né? E aí ele explica que a carne, ela é capaz de pecar. Se você der chance para a carne, qualquer pessoa que der chance para a carne vai pecar, né? A carne gosta, na verdade, a gente tem que treinar a carne na palavra de Deus, ao ponto da gente rejeitar até com o nosso físico tudo que não é da palavra de Deus, né? E aí ele continua falando que o Espírito Santo nos ajuda nas nossas enfermidades, né? Essa palavra enfermidade se refere a fraquezas, né? Quando eu sou fraco, então eu sou forte. Eu sou forte nele que me fortalece. Então ele explica assim, ele ajuda a gente nas nossas fraquezas, orando através de gemidos inexprimíveis. Ele fala assim, é assim que funciona. Uma montanha cheia de obras carnais ficam entre você e o plano perfeito de Deus para sua vida. Aí o Espírito Santo vai focar nessa montanha com gemidos que não conseguem ser expressos, né? Orando em línguas. Você entrou numa forma de intercessão, mas essa intercessão é para você mesmo, né? É para você mesmo. Aí ele fala, é pra você estar ficando na brecha de você mesmo. A edificação pessoal tá acontecendo. Esses gemidos não se referem só a... Como é que eu falo? Não se referem só a expressões que você não consegue dar palavras, né? Ele também se refere sobre você alcançar um lugar no espírito onde você começa a odiar tudo que fica entre você e o plano de Deus para sua vida. Que você fala assim, eu não quero isso na minha vida, eu detesto isso, eu não quero nada que fique entre eu e o Senhor. Então você começa eu quero limpinho aqui, eu e Deus, comunhão com Ele o tempo todo. Então quanto mais nós somos arrancados de obras carnais, quanto mais nossa carne é mortificada, melhor a nossa comunhão com Deus se torna. Com mais qualidade, nós conseguimos ter mais qualidade e entrar em níveis mais profundos de consciência da presença de Deus. Níveis mais profundos da presença de Deus. São níveis de mundo espiritual que a gente acessa. É maravilhoso demais. É muito maravilhoso. Ele explica, o seu coração clama, eu quero isso fora da minha vida, Senhor, eu odeio isso. Nesse momento, você deu ao Espírito Santo a fé que ele precisa para chegar e arrancar essa montanha da sua vida. É maravilhoso demais, né? E ele fala, se você persevera em oração e se recusa a deixar a montanha te derrotar, vai chegar uma hora que você vai experimentar uma destruição, onde o Espírito Santo vai remover a montanha e vai fazer você chegar do outro lado com vitória. Por quê? Porque você não tem como você continuar orando em línguas e permanecer com o problema. Olha que maravilhoso demais isso. Ou você vai deixar de se edificar, né, e se render às obras da carne, ou você vai deixar o Espírito Santo te purificar e arrancar essas obras da carne na sua vida.
É muito lindo, ele explica. O Espírito Santo vai arrancar esse problema na hora certa. Você vai sendo edificado, você vai sendo edificado. Quando você estiver pronto e conseguir sobreviver, né, conseguir suportar essa purificação, e aí é maravilhoso demais. Então a sua parte, ele explica, a sua parte é simplesmente continuar orando. Ele fala, não pare. Continue perseverando, empurrando esse impasse. Quando esse impasse vier, continue. O Espírito Santo vai iluminar esse processo de purificação para você, e quando tiver passado, você vai conseguir ver e entender essa montanha enorme que foi removida da sua vida. E você vai agradecer a Deus que você está mais próximo daquela intercessão poderosa que vai trazer vidas, salvar vidas. É muito maravilhoso isso, né? Aí ele explica mais algumas coisas aqui, mas ele termina assim. Então, vale a pena as horas e dias e meses que leva para se construir essa superestrutura dentro do seu espírito e orar em línguas, para que um dia o Espírito Santo possa começar a usar você para intercessão poderosa. Ele explica, vale cada minuto. É muito lindo. Ele fala, é uma grande honra poder ficar entre as pessoas, né, que estão tentando ir para o inferno, que o diabo está tentando roubar, matar e destruir, e a gente entra ali na brecha e começa a interceder e Deus age na vida daquela pessoa. Ele explica, nada se compara a saber que aquelas pessoas que você está orando, elas não vão para o inferno, como o inferno não vai ser o destino delas, que você entrou ali e impediu isso de acontecer. Porque é maravilhoso demais, isso, é lindo demais, né? Então ele conclui esse capítulo falando assim, porque nesses últimos dias, muitos correrão para um lado e para o outro. O medo vai tomar conta da terra, a gente vê isso acontecendo hoje, né? Por lado de fora, medo para um lado e para o outro. O coração dos homens falharão, né? E eles não vão querer, porque olhar para essas coisas... falharão ao olhar para essas coisas que estão acontecendo no mundo. A gente vê isso acontecendo hoje, né? Nessa pandemia, as pessoas desesperadas, mesmo cristãos, né? As pessoas desesperadas pelo que está acontecendo. Mas não corra para cá e para lá, porque a sua resposta está dentro de você. Olha para cima, diz o Espírito da Graça. A sua redenção está próxima. Estabeleça os seus pés na rocha fundamental, na rocha do fundamento de fazer as minhas, no fundamento da rocha de fazer o que eu falo. Seja fortalecido com todo o poder e força dentro do seu homem interior, porque é nessa força interior que eu faço acontecer o meu propósito no meu povo. Através da força interna, eu vou te empoderar nesses últimos dias para ficar firme. Então a gente realmente depende da palavra de Deus, né? Ele fala que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E essa palavra é rema, é a palavra falada, é a revelação de Deus. Então a gente precisa estar num estado constante de comunhão com Ele. Independente de estar no trabalho, independente de estar fazendo isso ou aquilo, a gente separa aquele momento especial para estar com Ele mais, né? Sem ninguém à nossa volta, mas durante o dia todo a gente carrega a presença. Onde a gente pisar, a gente está consciente de Deus, a gente pode estar com comunhão com Ele o tempo todo, aumentando essa sensibilidade para estarmos recebendo dele instruções. Essas instruções, as palavras que Ele nos ministra aqui, é o nosso sustento, depende disso. Deus, Ele é a nossa vida. Então eu quero encorajar você a ler esse capítulo. Eu não li tudo novamente, né, para não é um audiolivro, e também para não ficar muito longo, eu pulei algumas partes, mas eu quero encorajar você a ler esse capítulo, acompanhar com a gente, pegar os versículos, anotar, estudar, que vai edificar grandemente a sua vida. E eu queria desejar, se você está assistindo essa mensagem, nunca recebeu Jesus na sua vida como seu Senhor e Salvador, se você também nunca foi batizado com batismo com o Espírito Santo, eu quero encorajar você a ficar aí, porque está entrando uma outra mensagem agora bem rápida, onde você vai ter a oportunidade de fazê-lo e começar a experimentar essa mega transformação na sua vida. E nós queremos continuar ouvindo os testemunhos. E eu quero desejar a todos vocês um dia maravilhoso na presença manifesta de Deus, lembrando que maior é aquele que está dentro de você do que aquele que está no mundo. E por isso 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será abalado. Então nós estamos de volta amanhã, dando continuidade a essa série. Deus abençoe todos vocês. I love you. Se você nunca aceitou Jesus Cristo na sua vida como seu Senhor e Salvador, se você não é nascido de novo, e se você nunca foi batizado com o batismo do Espírito Santo,
eu gostaria de te convidar a fazer essa oração comigo agora. Mas primeiro eu gostaria de ler para você uma frase de um evangelista muito conhecido chamado Kenneth E. Hagin, americano. Já está com Jesus hoje, mas essa frase vai te ajudar a entender o seu posicionamento aqui na Terra. Todo ser humano tem uma consciência dentro dele. Algo dentro dele que chora contra a morte, contra as doenças, contra as dores, contra a tristeza, contra a derrota. Existe algo dentro dele que se rebela contra a prisão do medo. E ele anseia por um renascimento, por uma recriação que trarão para ele o domínio sobre as forças que o estavam aprisionando. A nossa redenção é a resposta de Deus para essa fome universal no coração de todo ser humano. Então agora eu gostaria de te encorajar a fazer essa oração comigo, onde quer que você esteja. Eu vou falar e você repete comigo, tudo bem? Vamos lá. Querido Jesus, eu te convido a entrar na minha vida neste momento. Eu acredito no meu coração que você é o Filho de Deus e eu te aceito como meu Senhor e meu Salvador. Pai, eu acredito que o Senhor ressuscitou Jesus dentre os mortos pela minha justificação. Isso significa que eu nasci para ter uma vida de vitória aqui na terra e que a minha redenção me traz essa herança. A partir de agora, eu sou seu filho, seu ou sua, e também sou a justiça de Deus em ti. Me ajuda a entender os meus direitos e privilégios de um filho de Deus, através da leitura da sua palavra. Obrigada, Jesus. Eu te amo. Se você fez essa oração pela primeira vez, eu queria te parabenizar. Você acabou de nascer de novo. O seu espírito, a sua mente, o seu corpo continuam intactos. Você não vai ver diferença quando você olhar no espelho. Porém, o seu espírito acabou de ser recriado do céu. Você literalmente acabou de nascer de novo. Você convidou Jesus Cristo para entrar na sua vida e você tomou a decisão de fazer dele o seu Senhor e o seu Salvador. A sua vida eterna está garantida. Você acabou de passar da morte para a vida. E agora eu gostaria de encorajar você a fazer essa outra oração comigo para você receber o batismo com o Espírito Santo. E se você que está ouvindo já aceitou Jesus Cristo na sua vida, mas ainda não foi batizado com o Espírito Santo, eu gostaria de te encorajar a fazer essa oração comigo também. Novamente, eu vou falar e você repete onde quer que você esteja. Papai Deus, eu sou nascido de novo. Eu sou um cristão. Eu sou filho do Deus Todo-Poderoso. Eu sou salvo. O Senhor disse na sua palavra: se vocês, sendo maus, sabem dar coisas boas a seus filhos, quanto mais o seu Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Eu peço agora que o Senhor me encha com o Espírito Santo. Espírito Santo, flui dentro de mim enquanto eu louvo a Deus. Eu realmente espero falar com outras línguas à medida que o Senhor me dá a expressão. Em nome de Jesus. Amém. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Comece a louvar a Deus para que Ele encha você com o Espírito Santo. Fale as palavras que vierem dentro do seu espírito e as sílabas que você receber. Não usa o intelecto para processar isso. Não vai ser na sua própria língua, mas é na língua que é dada a você pelo Espírito Santo. Mas você precisa usar a sua própria voz. Ele vai te dar dentro do Espírito e você usa a sua própria voz para falar essas outras línguas. Deus não vai forçar você a falar. Não se preocupe com o que pareçam as sílabas. É uma linguagem celestial.
não vai fazer sentido para o seu intelecto. Então, continue agora no seu momento de oração, volta esse áudio, faz essa oração novamente com esse entendimento, continue nessa bênção que Deus te deu, coloca um louvor, começa a cantar louvor, você já recebe, aí com essa oração você já crê que recebeu o batismo com o Espírito Santo, aí você começa a louvar e deixa fluir, e deixa sair as línguas, e continua com essa bênção que Deus te deu, e ore no Espírito todos os dias. Você é um cristão nascido de novo, cheio do Espírito, você nunca mais será o mesmo. E agora eu queria que você declarasse isso comigo. Deus me direciona em todas as situações, através do seu Espírito, iluminando o meu espírito. Agarre isso com todas as forças. Eu queria te parabenizar pelo seu recebimento de Jesus na sua vida como seu Senhor e Salvador, a decisão mais importante que você podia ter feito aqui na terra. E eu também quero te parabenizar pelo batismo com o Espírito Santo, pela sua decisão de receber esse batismo. E eu queria te encorajar a assistir de novo essa oração, se você na primeira vez orou e a língua não veio, volta lá. A língua ele é um direito de todo filho de Deus. Se você crê, você tem. Isso é maravilhoso demais. Os sinais e maravilhas acompanham aqueles que creem. Então tudo que você precisa fazer é crer. Não fica usando o intelecto, não fica se prendendo a explicações de tradições de religiosidade, de tradições humanas. Abre o seu coração para Deus, é você e Deus. Coloque o seu louvor e receba tudo de melhor que Ele tem para você. Então nós estamos de volta amanhã. Deus te abençoe. I love you.